Era madrugada, quando o velho Jeremias acendeu a lamparina e caminhou descalço até a cozinha fria. A madeira do chão rangia sob seus pés magros e o silêncio da casa era quase sagrado. Abriu a porta do armário, mexeu entre potes vazios e percebeu que só havia um punhado de farinha no fundo da tigela. Ainda assim, com as mãos trêmulas, começou a preparar o pão do dia. Não era apenas o alimento do corpo que ele buscava. Era um gesto de fé. Jeremias sabia que o pão ali representava mais que sustento. Representava a promessa de que Deus nunca abandona os seus. Enquanto misturava a farinha com água, orava baixinho, como quem sussurra um segredo ao céu. Senhor, que em minha casa e na casa de quem ouve esta história nunca falte o pão, não o pão caro da vitrine, mas o pão simples que alimenta com graça. Essa oração, simples e poderosa, carrega um mistério, porque ela não pede fartura exagerada, não pede banquetes nem pratos finos, ela pede o essencial. E o essencial, quando vem de Deus, tem sabor de milagre. Quantas vezes você já se sentou à mesa com pouco, mas sentiu que tinha tudo? Já experimentou essa paz que não cabe no prato, mas transborda no coração? Conta-se que Jeremias nunca viu sua tigela de farinha secar completamente. Nunca soube explicar como, mas sempre havia o suficiente para mais um pão. Não era mágica, era cuidado. E cuidado é outra forma de milagre. Talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo esta história. Talvez Deus queira lembrar você de que, mesmo quando tudo parece faltar, Ele continua provendo. Se essa mensagem já tocou seu coração, aproveite para curtir este vídeo. Escreva aqui nos comentários: que nunca falte o pão em minha casa. Isso também é uma forma de oração, sabia? Quando a gente escreve, confessa, declara com fé, o céu escuta. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precise ouvir hoje. A história de Jeremias não é sobre um homem perfeito. Ele teve falhas, medos, momentos de dúvida, mas nunca deixou de orar. Mesmo quando a resposta parecia demorar, ele insistia com humildade, e sua oração nunca foi apenas por ele. Sempre incluía os vizinhos, os filhos que moravam longe, até os desconhecidos que passavam fome nas ruas. Senhor, visita também a casa daquele que eu não conheço, que ali também não falte o pão. Há algo poderoso em orar pelos outros. É como repartir o pão antes mesmo de tê-lo. É confiar que Deus multiplica o que nasce da compaixão. Você já orou assim? Já pediu por alguém cujo nome você nem sabe? Se não, talvez hoje seja o momento. Faça isso nos comentários. Escreva uma oração curta por alguém que esteja em necessidade. Vamos transformar este espaço em um grande círculo de intercessão. Uma vez, num inverno rigoroso, Jeremias deu seu último pão a uma criança perdida. A fome gritava dentro dele, mas algo mais alto falava ao seu coração. Eu te dou o quê? Tenho, porque sei quem me sustenta. Naquela noite dormiu com o estômago vazio, mas o espírito cheio de paz. E no dia seguinte, alguém bateu à sua porta com uma cesta cheia de mantimentos. Ele sorriu e disse: Deus nunca se atrasa. Essa história é real? Talvez sim, talvez não, mas a verdade que ela carrega é maior do que qualquer dúvida. Porque todos nós já fomos Jeremias em algum momento. Todos já enfrentamos a incerteza do amanhã. Todos já olhamos para a mesa vazia e nos perguntamos: e agora? E mesmo assim, estamos aqui. Porque de algum modo, o pão chegou. Você que está acompanhando até aqui, quero te convidar a seguir este canal. Aqui a gente conta histórias que alimentam a alma. Histórias que nos lembram do cuidado de Deus nas pequenas coisas. E se você conhece alguém passando por dificuldade, envie este vídeo, que ele seja uma semente de esperança. Vamos fazer agora uma oração juntos. Onde você estiver, feche os olhos por um instante. Senhor, Deus da provisão, Pai que cuida dos detalhes e vê além das aparências.
Eu te peço, com toda a fé que carrego, que nunca falte o pão em minha casa e na casa de quem ouve esta oração. Que haja paz, sustento, dignidade, que a esperança renasça a cada manhã como o sol que ilumina o novo dia. Abençoa, Senhor, as despensas quase vazias, os corações cansados, os pais e mães que escondem suas lágrimas para não preocupar os filhos. Abençoa, Senhor, aquele que dá e aquele que recebe. Que o pão repartido se transforme em milagre e que, ao final de tudo, possamos reconhecer Tua mão em cada gesto, em cada provisão. Se essa oração falou com você, comente. Amém, eu recebo. Esse gesto simples pode tocar mais pessoas do que você imagina. E me ajuda a entender que você está aqui comigo, caminhando por essa estrada de fé. O próximo trecho dessa jornada está chegando, e o que vem a seguir é ainda mais profundo. Você não vai querer perder. Jeremias, certa vez, ficou 3 dias sem conseguir assar um único pão. A farinha parecia ter sumido. O pote estava vazio, e até a água estava difícil. A cidade passava por um tempo seco, e até os vizinhos estavam preocupados. Ele se sentava à mesa, colocava a tigela diante de si e orava do mesmo jeito. Era como se estivesse oferecendo o vazio a Deus, e mesmo assim, não deixava de confiar. Às vezes, o pão não chega no tempo que a gente espera. Às vezes, o silêncio de Deus soa como ausência, quando na verdade é preparo. Jeremias entendia isso. E por isso, continuava ali todos os dias, esperando, mesmo sem ver nada acontecer. Quando você se senta à mesa sem ter o que comer, é ali que a fé revela seu peso. É fácil agradecer com a mesa farta. Difícil é confiar com o prato vazio. Numa dessas noites, com o estômago roncando, Jeremias decidiu orar de forma diferente. Não pediu pão, não pediu provisão. Ele apenas disse: Senhor, se eu não tenho o que colocar na boca, coloca algo novo no meu coração. Foi nesse dia que ele entendeu. Deus não se limita a saciar a fome do corpo. Às vezes, ele começa pelo espírito, porque sabe que um interior sustentado aguenta mais tempo do que um corpo saciado e vazio por dentro. Se você já passou por dias assim, deixe nos comentários. Eu sei o que é esperar. Essa frase, pequena, pode conectar histórias, pode mostrar que não estamos sozinhos e talvez alguém que leia encontre força na sua confissão. Às vezes, uma frase sincera pode ser o pão do outro. Pode ser o alimento que faltava para não desistir. Na manhã do 4º dia, um vizinho bateu à porta de Jeremias. Trazia um saco de farinha e 2 pães ainda mornos. Disse que havia sentido no coração que deveria passar ali. Não sabia explicar o porquê. Jeremias chorou, não pelas mãos do vizinho, mas porque reconheceu o toque de Deus em cada detalhe. O céu tinha se movido em silêncio e ele não tinha ouvido o barulho. Mas agora via o resultado, e é assim que Deus trabalha. De formas que a gente nem sempre entende. Se você tem vivido dias em que parece que o céu está em silêncio, lembre-se disso, o invisível está se movendo. Só porque você não vê, não significa que Deus não esteja fazendo. Ele conhece o tempo da semente e o tempo da colheita. E o pão vem, ainda que pareça tardar. Você que está me ouvindo agora, já pensou em quantas vezes Deus já te sustentou sem que você percebesse? Quando uma porta se fechou, mas outra abriu logo depois? Quando alguém te ajudou sem que você tivesse pedido? Conte aqui nos comentários um momento em que você sentiu que Deus cuidou de você. Isso pode inspirar outros. Pode ser a fagulha de fé que alguém precisava. A fé de Jeremias era silenciosa. Ele não gritava, não exigia, não reclamava. Ele apenas esperava. E isso hoje em dia parece quase impossível. A gente quer tudo para ontem. Quer resposta, quer sinal, quer milagre instantâneo.
Mas o pão que mais alimenta é aquele que vem com tempo, com propósito, com maturação, como o trigo que precisa do solo, da água, do sol, da espera e da colheita certa. Às vezes, o maior milagre é continuar orando, mesmo sem resposta, mesmo sem mudança. Continuar porque se conhece o caráter de quem ouve. Jeremias sabia que Deus não falha. E isso bastava para ele continuar indo até a cozinha, abrindo o armário vazio e dizendo: hoje talvez não, mas o pão vem. E vinha, sempre vinha, nem que fosse só no espírito. Agora eu quero te convidar a algo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que está no tempo da espera. Alguém que sente que o pão está demorando. Vamos juntos ser esse lembrete de que Deus ainda cuida. De que Ele ainda visita casas, ainda supre, ainda surpreende. E se ainda não segue o canal, aproveite para fazer isso agora. Isso nos ajuda a continuar levando essa palavra adiante e ajuda você a não perder os próximos capítulos dessa jornada. A gente está construindo uma comunidade de fé aqui. Gente que ora junto, que caminha junto, que reparte o pouco e vê isso virar milagre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu sei que às vezes o pão parece demorar, que o tempo se estica, que o silêncio machuca, mas eu confio em Ti, mesmo quando não vejo nada, mesmo quando o armário está vazio. Sustenta meu coração primeiro, fortalece minha fé para que eu não me perca no meio da espera. E quando o pão chegar, que eu reconheça que foi o Senhor quem trouxe. Abençoa, Pai, aquele que está ouvindo essa oração e sente que está chegando ao limite. Mostra o Teu cuidado nos detalhes. Levanta pessoas, envia respostas, acalma o coração. Que mesmo sem pão no prato, haja alimento na alma, que a esperança se renove, que o ânimo volte e que em cada casa representada aqui, a Tua provisão se manifeste. Se você orou comigo agora, comente. Eu confio no tempo de Deus. Esse simples ato fortalece nossa fé coletiva. E lembre-se, quem planta oração, colhe milagres. E o milagre de amanhã começa com a fé de hoje. Fique comigo, porque na próxima parte vamos falar de quando o pão precisa ser dividido. E isso transforma tudo. Depois daquele inverno difícil, Jeremias começou a fazer algo diferente. Sempre que assava pão, preparava um a mais. Não importava se a farinha era pouca. Ele dizia que, se havia o suficiente para ele, então também havia para mais alguém. Assim começou uma pequena tradição. Todo pão assado naquela casa era partido ao meio. Uma parte ficava, a outra saía. Certo dia, uma moça chamada Noemi apareceu à sua porta. Magra, olhos fundos, com um bebê no colo. Não pediu nada, apenas perguntou se ele conhecia alguém que contratasse lavadeira. Jeremias a olhou por um momento e respondeu: não conheço, mas tenho um pão. Você aceita? Ela hesitou. Não queria esmola, mas aceitou, com os olhos marejados. Enquanto comia, Noemi contou que havia sido abandonada pelo marido. Estava há 2 dias se alimentando só de água. O bebê não parava de chorar à noite. Não era dor, era fome. E naquele instante, sentada na cozinha de um estranho, sentiu algo que não sentia há dias: dignidade. Porque Jeremias não deu o pão como quem joga algo. Ele ofereceu como quem reparte o que tem de mais valioso. Quantas vezes a gente pensa que não tem nada para oferecer? Mas Deus não precisa de muito. Ele precisa de corações dispostos, corações que olham além do próprio prato. Escreva aqui nos comentários: eu quero repartir o pão. Essa frase é uma declaração de fé. É como dizer a Deus: me usa, mesmo com pouco me usa. E Ele usa, porque o que vem dele sempre volta multiplicado. A história de Noemi não terminou ali. Jeremias a ajudou a conseguir um pequeno trabalho. Ela começou a lavar roupas de alguns vizinhos. Em pouco tempo, conseguiu alugar um quartinho. E 1 ano depois, voltou à casa de Jeremias com um bolo simples, feito por ela.
disse: "Hoje eu vim te alimentar." E ele, sorrindo, respondeu: "O pão que se reparte volta." Esse princípio é tão forte que atravessa gerações. Quantas vezes você já viu alguém que, mesmo na escassez, escolheu dividir? Quantas vezes você mesmo teve pouco, mas compartilhou? E o que aconteceu depois? Deus age nessas decisões silenciosas. Quando ninguém está vendo, Ele está, e Ele honra. Talvez você esteja se perguntando: "Mas eu não tenho quase nada. Como posso ajudar alguém?" Comece com o que você tem. Pode ser uma palavra, uma oração, um abraço, um pedaço de pão. E Deus transforma gestos pequenos em milagres gigantes, porque o céu responde à generosidade com graça. Tem gente que está do seu lado agora precisando de uma migalha de esperança. Pode estar na sua família, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você nem conhece ainda, mas que Deus vai colocar no seu caminho. Fique atento. O pão a ser repartido nem sempre é alimento. Às vezes é tempo, é atenção, é escuta. Jeremias entendia isso, e por isso sua casa nunca mais ficou vazia. Havia sempre alguém entrando, alguém saindo, alguém sendo alimentado. E, estranhamente, a farinha nunca acabava. Quanto mais ele repartia, mais tinha. E ele dizia: "É o contrário do mundo. Aqui, quanto mais se divide, mais se multiplica." Se essa parte da história te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do poder da generosidade. Às vezes, quem está do nosso lado precisa mais de um gesto do que de um sermão. Vamos ser essa luz. Vamos ser quem reparte e confia. E, se ainda não segue o canal, aproveite para fazer isso agora. Aqui você encontra histórias que aquecem a alma e nos lembram de que Deus ainda fala, ainda age, ainda cuida. Juntos, estamos formando uma comunidade que ora, que crê e que age. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a repartir. Tira do nosso coração o medo da falta. Mostra-nos que há abundância em Ti. Dá-nos olhos atentos às necessidades do outro e mãos generosas, mesmo quando há pouco. Que o pão que temos não seja apenas para nós, mas para alimentar também quem caminha ao nosso lado. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração. Mostra o valor que há nos gestos pequenos. Transforma casas em pontos de luz. Que em cada mesa onde se sentarem, haja partilha. Que onde houver escassez, haja provisão. Que onde houver egoísmo, nasça compaixão. Se você orou comigo agora, comente: Senhor, ensina-me a repartir. Esse comentário pode ser a semente que alguém precisava para começar a mudar. E não vá embora ainda. Na próxima parte, vamos falar do pão que alimenta até depois da vida. O pão eterno. O pão que não se molda com as mãos, mas com a fé. Jeremias envelheceu. Seus passos ficaram lentos, os cabelos ficaram brancos e a visão já não era mais a mesma. Mas o hábito de repartir pão continuava firme. Até o forno de barro, já desgastado pelos anos, parecia resistir só para continuar aquela missão. Havia quem dissesse que aquele pão tinha algo diferente. Não era só sabor, era presença. Era como se cada pedaço carregasse consolo. Certa tarde, sentado no banco em frente à casa, Jeremias viu uma criança correndo em sua direção. Era o neto de Noemi. Trouxe um bilhete escrito por ela. Hoje é o aniversário do dia em que você me deu pão pela primeira vez. O pão que mudou minha história. Ele sorriu emocionado. Já tinham se passado 22 anos. Naquela noite, sozinho à mesa, ele orou como fazia desde sempre. Mas sua oração foi diferente. Senhor, se minha missão foi alimentar, agradeço. Se ainda há algo a repartir, mostra-me. Mas e se for hora de partir, que eu vá como vivi, de mãos abertas e coração cheio. Havia paz em suas palavras e uma leveza estranha no ar. Jeremias adormeceu ali mesmo, com a cabeça encostada na mesa. Quando um vizinho veio encontrá-lo pela manhã, ele já havia partido.
Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. Sobre a mesa, ainda quentinho, havia um pão recém-assado. E ninguém tinha acendido o forno naquela madrugada. O velório foi simples, mas cheio de histórias. Pessoas de todos os lugares apareceram. Gente que havia sido alimentada com pão, com palavras, com tempo. Cada uma contava como Jeremias havia tocado sua vida. Uma criança disse: ele era amigo de Deus. E talvez fosse mesmo, porque só quem é íntimo do céu consegue deixar rastros tão profundos na terra. A gente passa a vida inteira buscando sentido, mas o verdadeiro sentido está em viver para o outro, em ser resposta de oração, em repartir o pão. E há um pão que não perece, que não mofa, que não depende de farinha ou forno. É o pão eterno, o próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Esse pão é diferente. Ele não só alimenta, ele transforma, cura, liberta, dá vida onde só havia desânimo. Jeremias sabia disso. E talvez por isso, ele não só partia o pão físico, mas também repartia fé, esperança, consolo. Ele oferecia Jesus, mesmo sem fazer sermões, porque o pão da vida é anunciado com gestos, não só com palavras. Se você sente que está vazio, por dentro talvez o que falte não seja comida. Talvez seja esse pão eterno, e você pode recebê-lo agora. Não precisa de ritual, só precisa de verdade no coração. Escreva aqui nos comentários: Jesus, eu recebo o teu pão. E se você já tem esse pão, escreva: eu vivo para repartir o pão da vida. Essas declarações são sementes, e onde há semente, há promessa de colheita. Talvez hoje você esteja plantando algo que só vai florescer anos depois, como aconteceu com Jeremias. Mas Deus vê, Deus honra. E mesmo que seus olhos não vejam, o pão que você reparte pode ser o milagre de alguém. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que há pão, que Deus ainda provê, que a fé ainda alimenta. E se ainda não segue o canal, aproveite para fazer parte dessa comunidade que cresce com histórias de fé e vida. Vamos orar mais uma vez? Jesus, Tu és o pão que sacia o que o mundo não pode preencher. Entra na nossa casa, entra na nossa história, alimenta a nossa alma. E quando estivermos fortes, ensina-nos a alimentar outros. Que não sejamos apenas receptores, mas também transmissores do Teu amor. Pai, se há alguém agora ouvindo esta oração em silêncio, chorando sozinho, visita com Teu consolo. Que o Teu pão chegue a essa alma. Que o Teu sustento espiritual preencha o que mais falta e que de hoje em diante essa pessoa não caminhe mais com fome, mas caminhe contigo, de coração cheio e espírito em paz. Se você orou agora, comente: eu recebo o pão da vida. Esse simples ato pode iniciar uma nova jornada, pode ser o começo de algo que você ainda não entende, mas que vai te levar onde nem imaginava. Jeremias não vive mais aqui, mas o pão que ele repartiu ainda vive em cada história, em cada vida tocada, e agora talvez viva em você também.